foi a luz verdadeira. Essa luz brilha nas trevas. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com essas palavras, o Evangelho segundo João nos traz a presença humana da divindade de Jesus, o Cristo. Acompanhemos então a história do homem de Nazaré, o Filho único de Deus, cheio de graça e verdade. Jesus! Vem, Jesus! Vem, filho! Chega de brincar! Vamos! Fazia 15 anos que Tibério era imperador de Roma. Pilatos era governador da Judéia. Herodes governava a Galileia. Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou sua palavra a João, filho de Zacarias no deserto. João percorria toda a região do Rio Jordão, pregando um batismo de conversão para perdão dos pecados. Quem és tu, que agita o povo e perturba a ordem pregando uma prática de batismo? És o Messias? Não, eu não sou o Messias. Quem és então? És Elias? És profeta? Não, eu não sou. Então quem és tu, afinal? Precisamos dar respostas a quem nos enviou. Eu sou uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor. Por que então batizas, se não és Elias, nem Messias, nem profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está aquele que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim. Eu não mereço nem sequer me abaixar e desamarrar a correia das sandálias dele. Preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim para que eu batize? Por enquanto, deixa como está, porque devemos cumprir toda a justiça. Depois de ser batizado, Jesus logo saiu da água e então o céu se abriu. Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. E do céu veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, nele coloco todo o meu agrado. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. Depois disso sentiu fome. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. A Escritura diz: não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Se és filho de Deus, se atire do topo do templo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos, e eles te levarão nas mãos para que não tropece. A Escritura também diz: não tente o Senhor teu Deus. Te ajoelha diante de mim, e eu te darei todos os reinos. Vai embora, Satanás, porque a Escritura diz: você adorará o Senhor teu Deus e somente a Ele servirá. Na Galileia, Cristo e seus discípulos foram convidados a uma festa de casamento. Achando-se ali também Maria, sua mãe, seu poder maravilhoso foi manifestado para a alegria dos hospedeiros e convivas. Era de costume naquele país usar o vinho em tais ocasiões. Antes de terminar a festa, acabou o vinho. A falta de vinho numa festa seria considerada como falta de hospitalidade e constituía uma vergonha. Jesus, acabou o vinho. E agora? Mulher, isso não nos compete. Minha hora ainda não chegou. Serviçais, venham, faça tudo o que ele ordenar. Enchei d'água as talhas. Tirai agora e levai ao mestre sábio. Muito bom. Em festas, costumam servir primeiro o bom vinho. E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Meus parabéns! Este foi o primeiro milagre de Jesus realizado em Caná da Galileia. Ele manifestou sua glória e os discípulos creram nele.
prostra diante dele e pergunta: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não levante falso testemunho e não engane. Honre seu pai e sua mãe. Mestre, desde jovem tenho observado todas essas coisas. Então só falta uma coisa para você fazer: venda tudo e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Senhor, se o meu irmão me ofende, quantas vezes devo perdoá-lo? Até 7 vezes? Eu te digo não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Prestem atenção. Não pratique a justiça diante dos homens, só para serem elogiados por eles. Fazendo assim, vocês não terão a recompensa do Pai de vocês que está no céu. Por isso, quando vocês derem esmola, não mandem tocar trombetas na frente, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, só para serem elogiados pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando vocês derem esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que a direita faz. Que a sua esmola fique escondida, e o seu Pai, que vê o escondido, recompensará você. Quando vocês rezarem, não seja como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Eu garanto a vocês, eles já receberam a recompensa. Ao contrário, quando vocês rezarem, entrem em vossos quartos, fechem a porta e rezem ao Pai ocultamente. E o seu Pai, que vê o escondido, recompensará vocês. Quando vocês rezarem, não usem muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa de seus palavreados. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, ainda antes que vocês façam o pedido. Senhor, ensina-nos a rezar como o Senhor ensinou os seus discípulos. Vocês devem rezar assim: Pai nosso, que é no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele voltou ao templo. Todo o povo ia a seu encontro. Então Jesus sentou-se e começou a ensinar. Chegaram os doutores da lei e os fariseus, trazendo uma mulher que tinha sido pega cometendo adultério. Mestre, esta mulher foi pega flagrante cometendo adultério. A lei de Moisés
manda que mulheres desse tipo devam ser apedrejadas, e tu o que dizes? Então, tu não tens nenhuma opinião diante deste fato? Vamos, Senhor, mostre sua justiça. Quem de vocês não tiver pecado, que atire nela a primeira pedra. Mulher, ninguém condenou você? Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno. Podem ir e não peques mais. Depois disso, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque as pessoas viram o sinal que ele fazia, curando os doentes. Jesus subiu a montanha e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Jesus ergueu os olhos e viu uma grande multidão que vinha a seu encontro. Mestre, despede a multidão para irem aos povoados vizinhos procurarem alimentos. Estamos no lugar deserto, já é tarde. Não é preciso mandá-los embora. Dai vós mesmo de comer a eles. Nem meio ano de salário bastaria para dar um pedaço de pão a cada um. Então vejam o que há de alimento por aí e tragam aqui. Aqui é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente, mestre? Peça para o povo se sentar. Havia muita grama neste lugar e todos sentaram. Estavam aí 5.000 pessoas, mais ou menos. Jesus pegou os pães, agradeceu a Deus e distribuiu aos que estavam sentados. Fez a mesma coisa com os peixes e todos comeram à vontade. Recolham os pedaços que sobraram, para que não se desperdice nada. Eles recolheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães que haviam comido. As pessoas viram o sinal que Jesus tinha realizado e disseram: este é mesmo o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus, percebendo que iam pegá-lo para fazê-lo rei, se retirou sozinho para a montanha.
montanha para rezar e passou ali a noite toda orando a Deus. Ao amanhecer, reuniu os seus discípulos e, descendo com eles, parou numa planície. Ali se achava um grande número de pessoas, vindas da Judéia, Jerusalém, região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curados das suas enfermidades. E os que eram atormentados por espíritos imundos ficaram livres. Jesus pediu para que o povo sentasse para ouvi-lo e todos ficaram atentos. Quando falava, tinha preocupação de atingir tanto os seus discípulos como também a multidão. Eis o teor do seu discurso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Ficai alegres, porque a vossa recompensa será grande. Foi assim que receberam os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Seu sal perde o sabor, para nada mais serve, senão será tirado na terra e pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo de um alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam suas obras e glorifiquem vosso Pai, que estás no céu. Deixai vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque delas é o reino do céu. chamado Lázaro, de Betânia. Sua irmã Maria era quem havia ungido o Senhor com mirra e enxugar os pés com os próprios cabelos. As irmãs enviaram um recado a Jesus, dizendo que Lázaro estava doente. Ao saber do fato, Jesus comentou que a tal doença não iria acabar em morte, mas seria para a glória de Deus, para que o Filho de Deus fosse glorificado por ela. Jesus era amigo de Marta, Maria e de Lázaro.
Quando viu que estava doente, prolongou por 2 dias sua estada no lugar. Quando chegou, Jesus o encontrou há 4 dias no sepulcro. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Vamos voltar à Judéia. Mestre, há pouco os judeus estavam querendo apedrejar-te. E queres voltar para lá? O dia não tem 12 horas. Quem caminha durante o dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Porém, quem caminha de noite tropeça, pois não tem luz. Nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou despertá-lo. Senhor, se está dormindo, ficará curado. Lázaro morreu, e por vós me alegro de não estar lá, para que vocês acrediteis. Vamos vê-lo. Então vamos morrer com ele. Quando chegou, Jesus o encontrou há 4 dias no sepulcro. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Marta ouviu que Jesus chegava, saiu ao seu encontro, ao passo que Maria permanecia em casa. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Teu irmão ressuscitará. Sei que ressuscitará na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá para sempre. Crês nisso? Sim, Senhor. Eu sei que és o Messias, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. O Mestre está aí e te chama. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde o colocaste? Venha ver, Senhor. Tirai a pedra. Senhor, já cheira mal, pois faz 4 dias. Não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Pai, eu te dou graças por tudo que me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu digo pela multidão que me rodeia, para que eles creiam que tu me enviaste. Lázaro, vem para fora! Desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham ido visitar Marta e Maria e viram o que ele fez, creram nele. Mas alguns foram contar aos fariseus o que Jesus havia feito. Os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho para conspirar contra Jesus. O que faremos? Este homem está realizando muitos sinais. Se deixarmos assim, o povo crerão nele. Aí virão os romanos e tomarão o nosso tempo e até a nossa nação. Não entendes nada? Não vê que é melhor que um só morra pelo povo, ao invés de perecer a nação toda? Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo sumo sacerdote nesse ano, profetizou que Jesus morreria pela nação. Não só pela nação, mas para reunir os filhos de Deus dispersos. Assim, a partir deste dia, entraram no acordo para matá-lo.
No dia seguinte, a grande multidão que viera para a festa da Páscoa, sabendo que Jesus vinha a Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu a seu encontro. Não possuíam dádivas preciosas para lhe ofertar. Estendiam, porém, suas vestes pelo caminho, enfeitando a estrada com belas palmas verdes e ramos de oliveira, clamando: Hosana ao filho de Davi! Bendito que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Hosana no mais alto do céu! Mas eu vos digo, amem o seu inimigo e orem pelo que vos persegue. Pois se amarem somente o que vos ama, que recompensa terão? Após a entrada em Jerusalém, Jesus se dirige ao templo onde encontra uma grande algazarra feita por vendedores de pombo e outros animais que eram usados em oferendas. O comércio de tais oferendas chegava a atrapalhar seriamente o culto sagrado. Neste momento, Jesus se mostra humano e, como tal, passível de sentimentos, como ira e raiva. Nessa ocasião, Jesus toma um chicote de maneira bastante severa e expulsa comerciantes e compradores que profanavam o templo com suas ações. Está escrito que a minha casa é uma casa de oração, mas vós fizeste dela um covil de salteadores e ladrões. Tirai daqui isso, fora daqui, saiam! Jesus se torna reflexivo, buscando no Pai a serenidade daquilo que seria seu constante guia e confortador. Como se fosse
semblante refletisse toda a paz no céu, Jesus agora recebe cegos, coxos e enfermos que vinham até ele em busca de serem curados. Com seus discípulos. Por isso, incumbiu a Pedro e a João de prover um lugar próprio, onde pudessem celebrar a festa. Chegavam nesta ocasião muitas pessoas a Jerusalém, e os moradores da cidade estavam sempre prontos a ceder um cômodo para os visitantes. De outras vezes, esta festa celebrada em companhia do Mestre fora sempre uma ocasião de grande regozijo. Agora, porém, o Espírito de Jesus estava conturbado. Deste mundo para o Pai. Ele que tinha amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nessas festas, cabia um servo lavar os pés dos hóspedes. A jarra com água, a bacia e a toalha estavam lá. Na falta de um servo, os discípulos deveriam ter tomado essa atitude, mas nenhum deles se dispôs. Então Jesus levantou, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos.
Jesus prediz a negação de Pedro. Pedro foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Certa vez, Pedro exprime a sua fé em Jesus, reconhecendo-o como Cristo, Filho de Deus. O respeito pela pessoa de Pedro chega a colocá-lo como líder. Quando Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Neste momento, entretanto, Jesus prediz a negação de Pedro, pois sabia o que estava por vir. Pedro não suportaria o peso da responsabilidade de ser seguidor de Jesus Nazareno. Pedro se mostra firme, dizendo: "Mesmo que seja assim para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o será." Disse-lhe Jesus: "Nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás." Pedro responde: "Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei." Senhor, quer lavar meus pés? O que faço não compreendes agora, mas compreenderás em breve. Jamais me lavarás. Se eu não os lavar, não terás parte comigo. Senhor, só não meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Aquele que tomou banho não tem necessidade de lavar-se, está inteiramente puro. Ora, vós estáis puros, mas nem todos. Compreenderam o que acabei de fazer? O servo não é maior que o Senhor, nem o mensageiro é maior que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso e puserem em prática, serão felizes. Desejei ardentemente comer com vocês esta ceia pascal, antes de sofrer. Tomem isso e repartam entre vocês. Este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Este cálice é
a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vocês. Também nessa ocasião, Jesus, profundamente comovido, diz com clareza: Eu garanto que um de vós vai me trair. O diabo já tinha posto no coração de Judas o projeto de trair Jesus. Ao ouvir a indicação do mestre, ele se ausenta do grupo. Como Judas cuidava da bolsa comum, os discípulos pensaram que ele tinha saído para comprar algo para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Quando Judas Iscariote saiu, Jesus fala em tom de despedida: Filhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, eu digo agora a vocês o que já disse aos judeus: para onde eu vou, vocês não poderão ir. Eu dou a vocês um mandamento novo: amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês, e todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Ao perceber o tom de despedida nas palavras do mestre, Pedro inquere Jesus sobre os motivos pelo qual não poderiam o seguir. Nessa ocasião, Pedro chega a dizer que seria capaz de dar a sua vida por Jesus, mas Jesus adverte: garanto que antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Depois de haver comido a Páscoa com seus discípulos, Jesus saiu com eles para o Jardim das Oliveiras, onde costumava ir muitas vezes para orar. Pelo caminho, o mestre ia falando com seus discípulos, reiterando-lhes seus ensinamentos. Ao se avizinharem, porém, do jardim, Jesus calou-se. Durante toda a vida, Jesus vivera em comunhão com o Pai. O Espírito de Deus tinha sido seu constante guia e confortador. Por todas as obras que ele havia feito, ele sempre glorificara a Deus, dizendo: de mim mesmo nada posso. Próximo à entrada do jardim, Jesus deixou os demais apóstolos, tomando consigo somente Pedro, João e Tiago, com os quais adentrou ao horto. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se então alguns passos e caiu com o rosto por terra. Sentiu que os pecados da humanidade agora pesavam, tão imenso, tão escuro e tão profundo lhe parecia um abismo que neste momento havia entre ele e o Pai. Jesus estava fraco e temia as consequências. Onde está o teu Deus que te abandona quando mais precisas dele? Onde está o teu Deus
É um fardo muito pesado para um só homem carregar. Nenhum homem é capaz de carregar sozinho todos os pecados do mundo. Venha comigo, eu posso te ajudar. Venha comigo, eu posso te dar tudo. Onde está o teu Deus? Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, Pai, e não a minha. Durante 1 hora, Jesus suportou sozinho aquela terrível angústia. Depois, levantou-se e foi ter com seus discípulos, querendo compartilhar sua dor. Estes, no entanto, estavam dormindo. Pedro, não fosse capaz de vigiar 1 hora comigo? Mestre, o que aconteceu? Correndo perigo? Pegue-se aos outros? Não quero que eles me vejam assim. Devemos fugir? Fiquem aqui, vigiem e orem. Pai, escuta-me, desperta, vem me defender, salva-me das armadilhas que me prepararam. Crês mesmo que um só homem possa carregar todo o fardo do pecado? Protegei-me, ó Senhor, confio em Ti. Em Ti busco refúgio. Ninguém pode carregar este fardo. Eu te asseguro, é pesado demais. Salvar as almas deles é caro demais. Ninguém, jamais, nunca. Pai, Tu podes tudo. Se for possível, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a Tua vontade e não a minha, Pai. O rosto ensanguentado do Divino Salvador reflete agora a doce paz no céu. Novamente procura os seus discípulos e os encontra ainda dormindo. Dorme agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, eis que vem chegando o que há de me entregar. A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Sou eu. Amigo, a que vieste?
Judas, com um beijo traíste o Filho de Deus? A quem buscais? A Jesus de Nazaré. Eu já disse que sou eu. Se é a mim que buscai, deixai-os ir. Deixai! Basta! Pedro, quantas vezes eu já te disse que quem luta pela espada morrerá? foi ele levado preso com cordas e correntes, movendo-se com grande dificuldade devido aos ferimentos infligidos por aqueles que o aprisionaram. Ao chegarem ao palácio, Jesus fora imediatamente levado à presença de Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote. Estavam ali reunidos no meio da noite anciãos, escribas e todo o Sinédrio. Pedro seguira Jesus à distância até o interior do pátio do sumo sacerdote, que, procurando disfarçar entre a multidão, acompanhava calado o interrogatório do mestre. Quem é esse que vocês trouxeram, acorrentado como condenado? Esse é Jesus, o Nazareno agitador. Tu és Jesus de Nazaré? Dizem que és o rei. Onde fica o teu reino? Cada real presente? Fala! Não passa do filho de um simples carpinteiro, não é? Alguns dizem que tu és Elias, mas ele subiu ao céu em uma carruagem. Por que não dizes nada? Fosse trazido como um blasfemo. O que dizes sobre isso? Defenda-te. Eu falei abertamente ao mundo, sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus se juntam, e nada disse em oculto. Interrogue os que me ouviram falar. É assim que responde o sumo sacerdote? Com essa arrogância? Se falei mal, dá testemunho do mal. Se falei bem, por que me feres? Sim, vamos escutar os que ouviram as suas blasfêmias. Ele cura doenças com magias e com a ajuda dos demônios. Eu vi. Ele expulsa os demônios com a ajuda dos demônios. Ele se proclama o rei dos judeus. Ele se faz filho de Deus. Ele disse que ia destruir o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pior ainda, ele disse que é o pão da vida. E quem não comer essa carne e beber do seu sangue não terá vida eterna. Silêncio! Esse homem enfeitiçou a todos vocês. Mostrem alguma prova das culpas dele, ou então calem-se! Este processo inteiro é uma farsa. Tudo que eu ouvi dessas testemunhas foram contradições sem nexo. Quem convocou essa reunião? E a esta hora da noite? Onde estão os outros membros do conselho?
farsa grotesca. Não tens nada a dizer? Nenhuma resposta às acusações? Agora eu te pergunto, Jesus de Nazaré, diga-nos, tu és Messias, o Filho de Deus vivo? Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Vocês ouviram? Não precisamos de mais testemunhas. Sua sentença? Qual será a sua sentença? Ele é inocente, Caifás. Nada fez para merecer a morte. O que nos importa? Isso é contigo. Após a prisão de Jesus, enquanto Caifás o interrogava, Pedro estava no pátio e sendo abordado por pessoas que o reconheceram como seguidor de Jesus. Negou o fato 3 vezes. Quando ouviu o galo cantar, chorou amargamente sua fraqueza. Pelos juízes no Sinédrio, ele foi levado à presença de Pilatos, governador romano, para que este sancionasse a sentença e lhe desse a execução. Sempre castigaram os presos antes deles serem julgados? Governador! Que acusações trazem contra este homem? Bem, se não fosse um malfeitor, não teríamos entregado a ti. Não foi essa a pergunta. Por que não julga segundo suas leis? Cônsul, sabe que não nos é permitido condenar ninguém à morte. A morte? O que fez este homem para merecer essa pena? Ele violou nosso sábado. Continuem. Ele seduziu o povo ensinando doutrinas inaceitáveis. Não é ele o profeta que recebeu as boas-vindas em Jerusalém 5 dias atrás? Excelência, por favor, o sumo sacerdote ainda não disse o maior crime desse homem. Ele se tornou o líder de uma seita vasta e perigosa que o proclama filho de Davi. Ele afirma que é o Messias, o rei prometido aos judeus. Ele proibiu seus seguidores de pagarem o tributo ao imperador. Traga-o aqui.
Porventura, sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram em minhas mãos? O que fizeste tu? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haviam de pelejar, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Logo, tu és rei? Tu o dizes, eu sou rei. Eu para isso nasci, e vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Todo o que é verdade, ouve minha voz. O que é verdade? Interroguei o prisioneiro e não encontrei culpa nele. Este homem não é galileu? Sim, ele é. Então é súdito do rei Herodes, que Herodes o julga. Governador! Levem-no. Sem mais delongas, Jesus foi conduzido à presença de Herodes. Este nunca o tinha visto, mas havia muito que desejava encontrar-se com ele. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré? Onde? Onde ele está? Esse é Jesus de Nazaré? É verdade que devolve visão aos cegos? Que levanta os mortos? De onde tira o seu poder? Foi o seu nascimento que havia sido profetizado? Responda! Você é um rei?
Faça um pequeno milagre para eu ver. Tirem esse tolo estúpido da minha frente. Ele não é culpado de nenhum crime. É apenas um louco. Saiam todos! Governador romano, Jesus foi novamente conduzido a Pilatos, que, já bastante indisposto, perguntou aos judeus o que queriam que lhe fizesse. Lembrou-lhes que havia inquirido a Jesus, não encontrando, porém, culpa alguma. Recordou-lhes as acusações que contra ele haviam apresentado e que eles não tinham provas. Demais tinham levado a Herodes, que era judeu como eles, mas que também nada havia achado nele digno de morte. O rei Herodes não encontrou culpa nesse homem. Eu também não. Silêncio! Não tem respeito pelo nosso governador. Como sabem, cada ano eu solto um criminoso para vocês. Tem um famoso assassino preso. Barrabás. Querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Messias? Ele não é o Messias, é o impostor, um blasfemo. Solte Barrabás! De novo eu pergunto, qual dos dois devo soltar para vocês? Solte Barrabás! E o que vocês querem que eu faça com Jesus de Nazaré? Crucifica! Não, eu vou castigá-lo, mas depois vou deixá-lo livre.
que crucificá-lo. São vocês que querem crucificar. Eu não. Cuidem disso vocês. Sou inocente do sangue desse justo. Que o seu sangue caia sobre nós e os nossos filhos! Por entre os empurrões e a cruel zombaria do povo, Jesus foi conduzido ao Gólgota. Ao transpor o milhar do pretório de Pilatos, puseram-lhe sobre os ombros a cruz destinada a Barrabás. O peso do madeiro excedia as forças de Jesus, que estava fatigado e abatido.
Perdoai, eles não sabem o que fazem. Escutem! Ele ora por vocês! Nós merecemos isso, mas ele não! Eu pequei, meu castigo é justo. Só te peço que lembre-se de mim, Senhor, ao entrares no seu reino. Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meu filho, coração do meu coração, sangue do meu sangue, não me deixe. Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. Meu Deus, por que me abandonaste? Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. conspiração contra o governo romano foi o crime pelo qual o Salvador fora condenado. Os que eram executados por semelhante delito deviam ser
sepultados num lugar especialmente destinado a tais criminosos. Neste momento de angústia, os apóstolos foram gentilmente auxiliados por José de Arimateia e Nicodemos. Estes homens eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos. Ambos eram abastados e de influência. Estes resolveram ceder o sepulcro que tinham. Era José possuidor de um sepulcro recentemente talhado em rocha para si mesmo. Essa sepultura foi, pois, preparada para Jesus. Embalsamado o corpo com ungüentos, envolveram-no em um manto e o deitaram ali. Roubaram o corpo de Jesus. A pedra foi rolada. Levaram seu corpo. Levaram? Levaram o corpo dele? Sim, levaram. Quem levou? Não é possível. Ei, não vão não. Isso pode ser perigoso. Ele ressuscitou. Ressuscitou não. Roubaram o corpo dele. Ele disse, depois de 3 dias, eu ressuscitarei. Como? Ele está vivo. Madalena, ele está vivo. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Vamos contar aos outros? Está chorando? Se levou meu senhor para algum lugar, diga onde colocou, por favor. Maria? Mestre! Maria, deixe-me ir agora. Eu ainda não subi para meu pai. Vá até os outros e diga que estou vivo. Maria, vai dizer isto a eles? Eu ouvi. É verdade, Madalena? Sim, é verdade. É verdade, eu vi. Eu falei com ele. A paz esteja convosco. A paz esteja convosco.
Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Recebei o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram o fato a ele. Ele, porém, continuava não acreditando que Jesus havia ressuscitado. Nós o vimos crucificado. Como pode estar vivo? Como Lázaro está vivo. Como os cegos podem ver. Sinto muito, mas eu não acredito. Ele é o Filho de Deus. O próprio Jesus disse que haveria os falsos profetas. Temos que ter cuidado. Isso pode ser um truque. Tomé, você deve acreditar. Eu quero, Maria. Eu quero. Mas a minha mente não deixa. Eu tenho que ver para crer. Tomé, eu ouvi. Tem certeza que era ele? Viu feridas nas suas mãos? Estão vendo? Eu não acredito. A menos que eu veja a marca dos pregos nas mãos dele. Eu não acredito. A paz esteja convosco. Tomé, veja as minhas feridas. Não seja incrédulo, mas homem de fé. Meu Senhor e meu Deus. Você acredita porque viu. Felizes os que acreditarem sem ter visto. Agora vão, saiam pelo mundo e preguem o que ouviram. Espalhem a boa nova. Eu estarei com vocês sempre, até o fim do mundo.
vos digo: se o grão de trigo cai na terra e não morre, permanecerá só. Se ele morre, dará muitos